Para muitos especialistas, o Brasil vive agora o mais longo período da história republicana sem a ocorrência de golpes de Estado. Mas para que a normalidade democrática fosse realmente concretizada, foi necessária a promulgação em 1988 da Constituição Cidadã. Um dos personagens que escreveram a Carta Magna está aqui conosco, o senador Luiz Henrique da Silveira, do PMDB de Santa Catarina. Seja bem-vindo, senador. Obrigado, Paulo. Eu queria que o senhor me dissesse, àquela altura, qual era a sua experiência política e que idade o senhor tinha? Eu era deputado federal já pela terceira vez, tinha sido deputado estadual, tinha sido prefeito de Joinville. Eu tinha, na época, 47 anos. Eu nasci em 40, começou em 87, né? Em 64, quando a ditadura chegou, em abril de 64, o senhor era um jovem, então, de 24 anos. 24 anos, era líder estudantil, né? Fui, como em geral os líderes estudantis da época, fui preso, né? Pelo regime autoritário que se instituiu, e saí da prisão e logo me engajei na oposição ao regime autoritário, e filiei-me ao MDB, né, que foi permitido criar para conestar a ditadura, ou seja, para criar um biombo de legalidade, né, com dois partidos. A Arena, que era o partido do governo, para respaldar o regime, e o MDB, que foi criado com a intenção de fazer de conta que era oposição. E nós rompemos com isso, principalmente nós que integramos o grupo autêntico do PMDB, do MDB, né, do MDB Velho de Guerra. Nós levamos o partido a uma atitude contundente no sentido de reivindicar o restabelecimento da democracia, através da convocação de eleição direta em todos os níveis, a revogação dos atos arbitrários e caminhando até a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Para que os mais jovens relembrem, é necessário puxar um pouco pela memória e destacar determinados aspectos, que quando veio o golpe de 64, as eleições progressivamente foram sendo suprimidas, nas capitais não se elegiam prefeitos, depois houve, como o senhor mesmo falou... As cidades consideradas de segurança nacional, cidades algumas em fronteira, ou seja, o voto passou a ser cada vez, não só o voto passou a ser cada vez mais restrito, uma possibilidade restrita para os cidadãos, como alguns eleitos tinham sido cassados. Mas já em 1974, houve uma eleição quase considerada plebiscitária, porque foram disputadas as eleições para senadores. Eram 23 vagas em disputa, e dessas 23 vagas disputadas entre MDB, que era o partido de oposição do qual o senhor fazia parte, e a Arena, que era o partido do governo, das 23 vagas disputadas, 16 foram ganhas pelo MDB. Isso foi importante depois? Em que sentido isso retardou um pouco a questão da redemocratização? Isso validou as teses do grupo autêntico do MDB e fez o grande líder do partido, o inexcedível homem público das últimas décadas, Ulisses Guimarães, convergir na nossa direção. Né? Convergir na nossa direção. O ponto inicial em que Ulisses assumiu a tese contundente do grupo autêntico foi a anticandidatura, com aquele discurso magnífico que é uma peça literária. Porque em 1970 o MDB havia escolhido não haver candidato. Em 1900, para a presidência da República. E aí
posteriormente se lançou Ulisses Guimarães na eleição indireta. Né? E depois Ulisses fez verdadeiras cruzadas pelo país, pela anistia, por exemplo. Que foi assinada em 1979. Uma grande caminhada pela anistia. Nós fomos aos barrancos da Amazonas, tá? E sobre os barrancos da Amazonas, quando o navio apitava, havia um alvoroço no cais, né? E Ulisses retrata isso num discurso fantástico. Ele diz mais ou menos o seguinte: vinham todos. As mulheres de pele enrugada, esgotadas pela criação. Os homens de torso nu, maltratados pelo trabalho e pelo sol inclemente. Vinham todos. Vinham as crianças, vinham os cachorros em seu alarido, vinham todos para ver aqueles malucos saltimbancos do voo sem rede pela liberdade. Esse era Ulisses Guimarães. Ele foi o grande construtor da redemocratização do país e ele foi o grande líder da Assembleia Nacional Constituinte que levou a esse país tão estável politicamente. Né? O Brasil é hoje um país altamente estável politicamente. Pode ser estável economicamente, mas é estável politicamente. E interessante é como começou essa feitura da Constituição. Eu acho que pouca gente se lembra disso. Normalmente, como é que se faz uma Constituição? É como se faz uma lei, com base no anteprojeto. Né? Alguém apresenta, um grupo de sábios, de juristas, todas as Constituições foram elaboradas assim. Apresentou-se um projeto e emendou-se esse projeto e se aperfeiçoou esse projeto. O presidente Sarney, inclusive, na época que assumiu o poder em função da morte ele criou uma comissão de sábios. Comissão de notáveis. De notáveis. Integrada, inclusive, pelo ex-senador Paulo Brossard, na época. Isso. Mas o que aconteceu na elaboração da Constituição foi absolutamente diferente. A elaboração dessa Constituição foi um milagre, porque ela começou com comissões temáticas, né? Cada comissão temática, saúde, educação, segurança, meio ambiente, foi elaborando o texto relativo àquela área. Depois, uma comissão de sistematização, né, fez a consolidação daqueles textos e, a partir do texto da comissão de consolidação, é que se chegou à votação final. E então, foi a forma mais democrática que eu já vi. Né? Ou seja, é um texto que partiu de sugestões esparsas, em que a sociedade atuou muito, as corporações atuaram muito. Eu lembro, por exemplo, eu era líder do MDB, quando construímos o capítulo das prerrogativas do Ministério Público, né? E as articulações eram feitas no meu gabinete. Então, a corporação do Ministério Público, do Poder Judiciário, dos servidores públicos, dos economistas, as corporações em geral estiveram presentes na Constituinte, oferecendo sugestões esparsas que foram consolidadas nas comissões temáticas e, posteriormente, organizadas na Constituição, na Comissão de Consolidação. E daí ao texto final em plenário. Votado capítulo a capítulo, artigo a artigo, parágrafo a parágrafo,
Uma crítica que é feita à Constituição é que, em um determinado momento, tudo caminhava para que o parlamentarismo fosse aprovado. É uma questão de uma reviravolta, questão de minutos, segundo o próprio depoimento do ex-senador Bernardo Cabral, segundo o depoimento do ex-senador José Fogaça, uma questão de minutos, voltou-se, a votação caminhou para o presidencialismo, mas ficaram alguns elementos do presidente. A medida provisória é exatamente. Né? Fazendo a comparação, se a Constituição fosse um barco, eu diria que toda a cavenagem, todo o casco, toda a estrutura, entendeu? Foi parlamentarista. E depois se colocou vela e motor presidencialista. Né? Mas a Constituição, você tem toda a razão, Paulo, ela é basicamente redigida para funcionar no regime parlamentarista. As medidas provisórias foram um instrumento criado, e aí teve a presença marcante, definidora, do ministro Nelson Jobim, né, que substituiu o líder na Constituinte, Mário Covas, né, naquela época. Eu era líder na Câmara, criou-se a figura de líder na Constituinte, e eu disputei com o Mário Covas, perdi no primeiro turno. No segundo turno eu teria condições de ganhar, porque faltaram vários eleitores meus, mas eu ergui a mão do Mário Covas e nós trabalhamos juntos. Eu, líder na Câmara, ele, líder na Constituinte. E quando o Mário Covas teve um problema coronário, Nelson Jobim assumiu a liderança. E ele foi o autor, o mentor das medidas provisórias, mas para funcionarem no regime de gabinete, não no regime presidencialista. Que diferenças o senhor identifica no Brasil daquele momento da Constituinte, 87, 88, e o Brasil de hoje? Que semelhanças e diferenças o senhor acentua? Bom, a humanidade é a humanidade desde a Mesopotâmia até hoje, né? Quer dizer, o homem tem virtudes e defeitos e a história, ela se repete. Ela se repete com outros matizes, mas ela se repete. A Constituinte foi um momento de ruptura com o autoritarismo. Né? E hoje nós vivemos um momento de desejo de ruptura com o sistema institucional vigente, com a estrutura tributária vigente, com a estrutura política vigente, com a forma como se elegem as pessoas. Né? Eu acho que hoje há uma aspiração ascendente muito mais forte, né, que se consolidou a partir do momento em que satélites lá em cima mostraram para o mundo todo, na mesma hora, o homem pisando na Lua. E mostra para o mundo todo, na mesma hora, o que acontece no mundo inteiro. Tá? Mostra como vivem os trabalhadores nos países mais desenvolvidos, né? O que faz com que os trabalhadores brasileiros que moram em periferias pobres e carentes desejem ter legitimamente, justamente, uma situação de vida semelhante. Então, acho que hoje, entendeu? Com a elevação da renda, o homem teve acesso a alguns bens materiais, como a televisão a cabo, como o computador, como a internet, que faz com que ele extravase com mais força as suas aspirações. Uma das primeiras reações que a presidente Dilma teve logo após as manifestações populares do mês de junho foi levantar a hipótese de uma constituinte, de uma nova, da eleição de representantes independentes
ou seja, não seriam deputados e senadores, mas pessoas eleitas unicamente para elaborar exclusivamente uma nova Constituição. Que seria a Constituinte que nós queríamos lá em 87 e que não houve. A Constituinte exclusiva. As pessoas talvez não saibam o que é uma Constituinte exclusiva. Constituinte exclusiva é um corpo legislativo eleito só para fazer o texto constitucional. Aprovada a Constituição, dissolve. Esse corpo vai embora. E aí é o seguinte, podem ser candidatos pessoas via partidos, filiadas a partidos, e pessoas sem nenhuma filiação partidária. Entendeu? Vou dar um exemplo. O Guga Kirten, grande estrela do tênis, para puxar a brasa para mim, a sardinha catarinense. Um grande catarinense brasileiro. O Guga Kirten poderia ser um constituinte, sem entrar em partido nenhum, para vir escrever a parte, principalmente relativa ao desenvolvimento esportivo, né? Ao lazer, né? À cultura esportiva. E assim, grandes personalidades brasileiras que não se envolvem em eleição. Tal desgaste dos partidos, hoje os partidos estão num desgaste que eu não sei se não é irremediável. Não sei se uma reforma política não terá que criar novos partidos. E evidentemente que não adianta criar novos partidos se as pessoas continuarem votando em pessoas, né? Se não substituir o voto em lista fechada, em lista partidária. Que é a única maneira de haver financiamento público, porque não se pode financiar pessoas, e sim entidades. Exatamente. É casado com financiamento público. São três coisas que eu considero as mais importantes. O financiamento público, a TV ao vivo. Como eu estou aqui não tem atrás de mim nenhum marqueteiro me dizendo o que eu devo dizer aqui nessa entrevista, né? Em que o candidato vai lá na televisão, né? E sem nenhuma pré-programação ele vai lá e fala aquilo que ele pensa, não o que o marqueteiro pensa ou que o marqueteiro mandou ele dizer. Isso vai reduzir fantasticamente o custo das eleições, né? E, então, o financiamento público, a TV ao vivo e o voto em lista partidária. Evidentemente que uma redução de partidos políticos. Nós tínhamos, antes de 64, 11 partidos. Tá? Já eram muitos. Mas se nós voltássemos a ter 11 partidos, já seria uma grande evolução. Mas isso não soa estranho partindo de um MDBista histórico que fundou, após a fundação do PMDB, também foi fundador do partido. Sei. O senhor abriria a mão da sigla partidária? O senhor acha que há esse desprendimento na classe política brasileira? Olha, nós estamos na iminência de uma grande ruptura social. Né? E aí vale aquela frase do Dr. Ulisses. Nós fomos eleitos para mudar, dizia ele. Ou mudamos, ou merecemos ser mudados. Né? Nós temos que fazer as mudanças. Nós não podemos postergar essas mudanças. Né? E reduzir o número de partidos é reduzir o comércio partidário. Você chega numa eleição municipal... Você refere às siglas de aluguel? Siglas de aluguel tem que... Mas a proibição das coligações nas eleições proporcionais já não seria um avanço? Seria um avanço. A proibição seria um avanço. Mas um avanço tímido. Porque se tivesse voto em lista, não haveria não haveria coligação nas proporcionais, né? Porque o voto seria no partido, né? E não no cidadão. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado a você, Pedro. Cidadania conversou com o senador Luiz Henrique da Silveira, do PMDB de Santa Catarina, sobre os 25 anos da Constituição Brasileira.
Mande suas críticas e sugestões. Ligue para 0800 61 22 11 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você também pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até a próxima.